Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo, que está em preparação para a partida contra o Independiente Medellín pela Copa Libertadores da América. O Mengão terá mudanças na escalação, volta de jogadores, e a gente vai analisar aqui a imprensa esportiva, a repercussão dessa preparação do Mengão. João Guilherme falando sobre o Pedro e o Vene Casagrande também falando sobre a volta de Saul. Tem jogador voltando, Eric Pulgar também, para poder ajudar o elenco do Mengão na Libertadores da América. Chega aqui, dá aquela moral, explode o dedo no like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, peço a você se inscreva, ative o sino das notificações para você receber sempre as informações do Flamengo, tá bom? Deixe os créditos do vídeo ao canal do João Guilherme, Vene Casagrande, Band Esportes, link na descrição. Vamos lá para as informações do Flamengo. Atacante Pedro foi homenageado nesta terça-feira aqui no Ninho do Urubu, depois de marcar 2 vezes contra o Fluminense no último domingo, chegar aos 163 gols com a camisa rubro-negra e se tornar o maior artilheiro do Flamengo no século XXI. É agora também o 6º maior artilheiro da história do clube. Das mãos do presidente Luiz Eduardo Batista, ele recebeu um presente e agradeceu a homenagem. Dividir com a minha família, dividir com meus companheiros que estiveram aqui comigo desde quando eu cheguei aqui, desde 2020, me ajudando, me fazendo crescer, me fazendo vencer aqui dentro também. A imprensa teve acesso também à parte do treinamento, cerca de 40 minutos de atividade. Durante esse tempo, deu para ver que o volante Saul e o atacante Everton Cebolinha estavam em campo, trabalhando com os outros companheiros. Normalmente, eles podem ser novidades na partida de quinta-feira contra o Independiente Medellín da Colômbia, no Maracanã, pela 2ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Os dois estavam lesionados, o Saul passou por uma cirurgia no calcanhar em janeiro, ainda não atuou nessa temporada, enquanto o Cebolinha ficou de fora das últimas 3 partidas por conta de uma fratura na costela. Enquanto isso, os volantes Eric Pulgar e Jorginho seguem entregues ao departamento médico na fisioterapia. Pulgar com uma lesão no ombro e o Jorginho com uma lesão muscular na panturrilha. Na parte final da atividade, o técnico Leonardo Jardim dividiu o elenco em 2 times. Um dos times, o sem colete, foi o mesmo time, exatamente a mesma escalação que ele utilizou contra o Fluminense. Pode ser, quem sabe, o time titular escolhido para encarar o Independiente Medellín nessa quinta-feira. Para tudo que o Pedro tá jogando é covardia. E hoje eu ouvi aí vários comentários, e aí, vai pra Copa, não vai pra Copa, será que dá tempo? Negócio seguinte, todo mundo tá encantado com o que o Pedro fez na vitória do Flamengo diante do Fluminense por 2-1, né? Foram 2 golaços, 2 obras de arte. O primeiro, sessão de cinema aberta, né? Digno de Oscar. O primeiro, o Pedro mostrou que ele é muito craque, que ele é muito diferente. O lance começa com a pressão do Arrascaeta lá em cima do Fábio. O Fábio apertado deu um chutão para onde o nariz estava apontando. O Samuel Lino mandou muito bem porque já ajeitou a bola para o Pedro. E aí é que vê a diferença, cara. O craque faz o que ninguém espera. E ele vê na frente de todo mundo. Eu não sei como. O Pedro já tinha visto que o Fábio estava fora do gol. Aí ele de costas, ele vira e manda. Golaço. Golaço. Gol de placa, para aplaudir de pé, um gol que jamais vai ser esquecido. Aí vem o segundo gol, diferente, mas também muito bonito. Começou com o Léo Ortiz, que é um zagueiro, mas que poderia tranquilamente jogar de meia. Que fatiada bonita na bola, ele lança o Samuel Lino, que tá muito bem. A torcida do Flamengo tem que reconhecer que a fase dele é muito boa, principalmente depois da chegada do Leonardo Jardim. E aí o Samuel Lino domina e manda um cruzamento, meteu ali um 3 dedos, uma trivela, a bola veio cheia de efeito, e aí aparece de novo o recurso do jogador diferente. Pedro foi com o peito, deu uma peitada na bola, jogada de futevôlei. O goleiro Fábio veio, saiu e se encontrou com ele. E aí é que está a diferença do jogador diferente. Era o recurso que ele tinha. Se ele vai com a cabeça na bola, ele fatalmente ia cabecear o Fábio, ele ia se atrapalhar com o Fábio. Não, ele só escorou e colocou a criança para dormir na rede. E o mais incrível
Foi o 7º gol de peito que o Pedro marcou com a camisa do Flamengo. É uma marca registrada dele. E com esse gol, ele ultrapassou o Gabigol, se tornou o maior artilheiro do Flamengo no século. Agora ele tem 162 gols, o 6º maior artilheiro da história do Flamengo. Copa do Mundo é daqui a menos de 2 meses, hein? Minha gente. E aí? Carlo Ancelotti teve o último amistoso agora contra a Croácia, antes contra a França, última data FIFA antes da lista final que vai ser divulgada no dia 18 de maio. Cá entre nós, e aí é informação mesmo. Essa lista, ela está praticamente fechada. Pouca coisa vai mudar, mas ainda tem brechas, ainda tem espaços. Porém, um dos lugares que menos tem brecha é exatamente onde o Pedro joga. Aí é que está a dificuldade pro Pedrão, o 9 bolado, o artilheiro abençoado da nação. Por quê? Porque o Ancelotti tem para aquela posição Endrick, que cresceu muito no conceito, principalmente depois do último amistoso, o Igor Thiago, que é um cara que merece total respeito e merece a convocação que ele está fazendo na Premier League, o brasileiro que mais gols fez em uma temporada da Premier League até hoje, o cara merece estar na Copa. O João Pedro é um jogador que o Ancelotti gosta muito dele, e embora tenha caído de produção, ele faz uma grande temporada no Chelsea, ou seja, esses são os caras que disputam diretamente a vaga com o Pedro, e eles têm a vantagem de eles foram convocados, eles já estiveram no ambiente da seleção. O Ancelotti conhece eles bem. O Pedro não foi chamado na última lista. É claro que o Ancelotti conhece muito bem o Pedro, mas conviver é diferente. Então o Pedro, na minha opinião, ele só tem uma chance de ir para a Copa do Mundo. É repetir o que ele vem fazendo no Flamengo. Grandes atuações, golaços, a ponto de o Ancelotti ficar em dúvida, e eu acho que ele já está ficando, e pensar em levar o Pedro. E o Pedro tem uma vantagem nessa história, no meu entender. Ele é um jogador único. Nós temos alguns centroavantes que podem estar na seleção brasileira na Copa do Mundo. Poderia citar alguns nomes aqui, mas com a característica do Pedro, não tem ninguém. O Pedro é tecnicamente o melhor centroavante brasileiro. Ninguém faz o trabalho que o Pedro faz, e com a técnica, com o refino, com o estilo que ele tem. E outro ponto importante que pode ajudar o Pedro a ir para a Copa do Mundo: o estilo de jogo do Leonardo Jardim beneficia o Pedro. Leonardo Jardim usa o Pedro como seu homem de referência. Ele é o playmaker do time do Leonardo Jardim. E isso está valorizando o futebol do Pedro. Com o Felipe Luiz não era assim. O Felipe tinha um outro esquema, tinha outra preferência, e é normal, cada um tem o seu estilo de jogo. Mas o Leonardo Jardim potencializa o Pedro. E isso pode fazer com que este caminho para chegar à Copa do Mundo difícil, temos que ser realistas, ele se torne mais fácil. Você levaria o Pedro para a Copa do Mundo? Eu levaria, porque ele é diferente. Só tem ele como centroavante para fazer aquela função daquele jeito, daquele estilo e com a qualidade técnica que ele tem. Pedrão tem que continuar arrebentando no Flamengo e terá pouco mais de um mês aí para fazer isso. Com jogos de Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, ele tem que mandar ver e continuar fazendo gols para a alegria da maior torcida do mundo. Difícil, mas tem chance. Valeu, galera! Antes de falar de Flamengo, galera, a gente precisa falar disso porque, brincadeiras à parte, rivalidade à parte, é mais um capítulo muito triste no rival Botafogo, rival do Flamengo. O Botafogo, o torcedor do Botafogo, amanheceu nessa terça-feira vendo a notícia de que o Botafogo, a SAF Botafogo, foi colocada à venda em um jornal no exterior. Isso é sério, gente. Os clubes da SAF, do John Textor, Lyon, o clube belga, o Botafogo, eles foram colocados à venda em um jornal. Tá lá o e-mail para a pessoa entrar em contato se quiser comprar o Botafogo. Então é mais um capítulo muito triste no rival Botafogo. Eu sei que muitos vão brincar, vão zoar, mas para o futebol carioca isso não é bacana.
E para aqueles que defendem SAF no Flamengo, tá aí, ó, mais uma prova de que SAF não é salvação. Pelo contrário, às vezes pode até piorar a situação. Será que valeu a pena o Botafogo ser campeão da Libertadores e do Brasileiro em 2024 e passar por isso tudo que está passando agora? Eu vou deixar o questionamento para vocês rubro-negros e também para os alvinegros que me acompanham aqui no canal Vene Casagrande. Será que vale a pena se tornar SAF? Você, torcedor do Flamengo, que está aí pedindo para o Flamengo virar SAF um dia, de verdade, não faz o menor sentido. Flamengo, Palmeiras, até mesmo o Fluminense. Eu não vejo motivo para o Fluminense, que nem é aquele clube que é considerado rico, milionário, mas que vive uma saúde financeira, digamos, sustentável. Vamos falar de Flamengo, porque hoje teve treino aberto à imprensa, teve homenagem, o presidente BAP e o diretor José Boto homenagearam o Pedro, gente. E eu vejo muita gente dando moral ao Pedro, porque o que ele conquistou com a camisa do Flamengo, gente, ele se tornou o maior artilheiro do Flamengo no século. Vocês têm noção disso? Ele superou o Gabigol, gente. Ele superou outros jogadores importantes que passaram recentemente pelo Flamengo. Ele chegou a 163 gols. E é loucura imaginar que o Pedro pode chegar a 200 gols no século? Claro que não, cara. Claro que não. É porque, de fato, ele não é um jogador midiático. Ele não é. Perdão. Ele não é. Se fosse o Gabigol atingindo essa marca impressionante, esquece. Era outra mídia. Era outro marketing. Isso não é uma crítica ao Gabigol, nem uma crítica ao Pedro. É questão de perfil. Mas eu, como jornalista e até mesmo como torcedor, não posso deixar de ressaltar, elogiar, valorizar a história do Pedro com a camisa do Flamengo. E ele disse, é algo muito grande. Fico muito grato por ser reconhecido, por ter tantos gols pelo Flamengo. Eu que sou torcedor de arquibancada. Passei pelo futsal na Gávea e hoje ser reconhecido com tantos gols é muito gratificante. Eu e minha família somos gratos a Deus por isso. Quero dividir isso com a minha família e meus companheiros. Não para por aqui. Espero conquistar ainda mais. Tem sido um começo muito bom com o Leonardo Jardim. O elenco está muito motivado e confiante para ter grandes êxitos com ele, e ele também está querendo muito vencer aqui no Flamengo. Tá aí, palavras do camisa 9, Pedro. E também teve atualização médica dos jogadores que estão no departamento médico do Flamengo. Peguei aqui um tweet do Léo José, lá do Coluna do Fla, e ele postou: Jorginho, continua no DM respondendo bem ao tratamento da lesão na panturrilha, ainda sem previsão exata de retorno. Pulgar se recupera bem de trauma no ombro e não vai precisar de cirurgia nesse caso, mas ainda está no DM. Saúl já está livre pelo departamento médico e faz trabalho de recondicionamento físico no campo. Será que tem chance de voltar na quinta? Lucas Paquetá, calcificação evoluindo bem na recuperação da fratura na mão. Em breve não precisará de proteção na mão. Ele vem jogando, mas ele está jogando com uma proteção na mão. Não sei se vocês já repararam, mas fica aí o aviso para vocês. E para finalizar nosso boletim médico, Cebolinha já treina situações de jogo após lesão na costela. Avanço na recuperação depende muito das dores na região. Olha, vou trazer aqui o que eu tenho de informação. Tanto o Saúl quanto o Cebolinha, eles podem retornar nessa quinta-feira à lista de relacionados do Flamengo, quando o Flamengo encara o Independente Medellín, tá? No Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores da América. O Saúl, vocês sabem, não atua desde a temporada passada, porque ele passou por uma cirurgia no tornozelo esquerdo, e o Cebolinha se machucou recentemente contra o Bragantino no primeiro jogo pós-data FIFA. Ele teve uma fratura na costela, e fratura na costela não tem como prever prazo de retorno, porque depende da calcificação no local. Depende de dores. Por exemplo, quando ele fraturou e o exame constatou a fratura, ele não conseguia nem respirar. Então, torcer para ele ficar sem dor e, quem sabe, ficar à disposição para o jogo já dessa quinta-feira. Caso contrário, deve ir para o jogo contra o Bahia no final de semana pelo Brasileirão. Jorginho e Pulgar continuam fora, tá? Tudo bem, notícia ruim, óbvio, mas eu acho que o Everton Araújo e o Paquetá estão dando conta do recado. Eu falei isso no SBT e vou mencionar aqui porque eu não lembro se eu cheguei a comentar isso. Se eu comentei, vou repetir, e é para nossa audiência rotativa. O que eu tô achando curioso não, né? Extremamente interessante, que o Leonardo Jardim, ele é inteligente. Ele estudou bem o Everton Araújo, ele viu que o Everton Araújo não é um jogador que tem uma boa saída de bola. O Paquetá é. O que ele faz? Ele recua muito mais o Paquetá, para o Paquetá descer e ficar entre os zagueiros, e o Paquetá faz a saída de bola e deixa o Everton Araújo um pouco mais adiantado, dando combate em vários momentos. Foi assim contra o Fluminense e deu muito certo. E foi assim também na altitude, tá? Na altitude também foi assim já.
Só que o De La Cruz revezou com o Paquetá essa função, porque o De La Cruz também foi titular na ocasião. Já contra o Fluminense, o Paquetá fez isso sozinho e deu super certo. E o Everton Araújo está vivendo um grande momento, um garoto que tem características totalmente diferentes do Pulgar, mas isso não quer dizer que ele seja um jogador ruim, são características diferentes. Então, acho que Jorginho Saul e Jorginho Pulgar fazem falta, sem sombra de dúvidas, é minha dupla de volantes considerada titular, mas Everton Araújo e Lucas Paquetá estão dando conta do recado, pelo menos eu acho isso. E você? O que você acha? É isso aí, nação. E olha, uma informação importante, o Flamengo advertiu o Carrascal por segunda expulsão no ano e o meia pode pegar um gancho maior em julgamento. Você lembra daquela tesourada que ele deu no jogador do Fluminense? Cara, isso pode prejudicar o Carrascal. O Flamengo já advertiu o jogador e pelo fato de ele receber, né, a sua segunda expulsão no ano. Então, o Flamengo acabou advertindo o jogador. E ele vai ser julgado, né? Porque ele, o gancho que ele deu no jogador do Fluminense foi para acertar de forma maldosa mesmo, né? Então vamos ver o que vai acontecer aí com o Carrascal. E de acordo ao site do Globo Esporte, o GE, o Flamengo fez nova proposta pelo jogador do Paysandu, Pedro Henrique. O Flamengo já havia tentado contratar esse jogador, mas o volante havia negado na primeira investida que o Flamengo havia feito. E agora parece que aconteceu uma reviravolta, hein? O Flamengo tá fechando com o jogador. Vai ser um novo reforço para o Flamengo para essa temporada. Aqui na matéria fala o seguinte, o volante Pedro Henrique, de 18 anos, revelação do Paysandu, está próximo de assinar contrato com o Flamengo. Segundo apurou a reportagem do GE, o clube rubro-negro irá pagar 3 milhões por 85% dos direitos do atleta, com contrato de 3 temporadas. Essa foi a segunda proposta feita pelo Flamengo, que busca o jogador para fazer parte da equipe sub-20. Não sei se eu já havia explicado para vocês, mas o Flamengo tem um projeto de contratar jovens jogadores, colocar no sub-20 e no próximo ano da sua contratação subir já para a equipe principal para começar a jogar na equipe principal. O Flamengo esse ano está fazendo isso, está contratando joias, né, jogadores que tem um futuro promissor muito grande, e aí contrata, põe no sub-20 lá para começar a jogar, se adaptar no Flamengo, e aí depois, no outro ano, sobe para a equipe principal. Essa é a ideia do jogador do Paysandu, desse jogador do Paysandu que o Flamengo quer contratar. Pedro Henrique tem 18 anos. Vamos ver se vai se concretizar, mas pelas atualizações, a contratação está muito próxima de acontecer. E falando de Libertadores, ontem teve partida do grupo do Flamengo. O Estudiantes venceu o Cusco. Você lembra do Cusco, né? Que o Flamengo venceu na estreia. E o Estudiantes venceu, jogando lá na Argentina, venceu o Cusco. E nesse momento ele assumiu a liderança do grupo do Flamengo com 6 pontos. O Flamengo com 3 pontos. Então, nesse momento, o Estudiantes está na liderança do grupo do Flamengo na Copa Libertadores da América. O Flamengo joga nesta quinta-feira contra o Independiente Medellín, precisa vencer já para colar no Estudiantes e talvez até mesmo assumir a liderança, dependendo dos gols aí do Mengão. O Flamengo precisa vencer essa partida que joga na quinta-feira contra o Independiente Medellín e aí volta para a liderança da fase de grupos aí da competição da Copa Libertadores da América. Vamos ver qual será o time que o técnico Leonardo Jardim vai preparar para essa partida. Vamos ver se vai ter a volta aí do Saul, como a gente viu, e também do Everton Cebolinha, já estão liberados pelo departamento médico. Provavelmente devem ficar aí, serem relacionados, devem ficar no banco de reservas à disposição do técnico Leonardo Jardim, tá bom? Olha só, no primeiro link do comentário fixado tem o link do nosso grupo de palpites e análise esportiva para você que gosta de fazer sua fezinha. Vai lá, entra, participa do nosso grupo, tá demais, tá muito legal lá. E também você vai estar concorrendo ao manto do Mengão. Inclusive hoje, no final do dia, vai ocorrer o primeiro sorteio. Para você participar, você tem que estar lá no grupo. Então corre lá, tá bom? Vai pro grupo, aqui o link vai estar no primeiro comentário fixado e você já concorre a um manto do Mengão, tá bom? Olha, nação, muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueçam, deixa sempre o seu like apoia demais o trabalho do nosso canal. E se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu peço a você, se torce pro Mengão, faz o seguinte, nos ajude a bater os 400 mil inscritos.
Tá aí, nação, estamos com 383 mil inscritos nesse momento. Nos ajude a chegar aos 400 mil inscritos. Você que tá sempre junto com a gente, tá sempre assistindo nossos vídeos, você que gosta sempre de acompanhar as notícias do Flamengo, dá aquela moral pra gente, tá bom? E se inscreve no canal e compartilha. Você tem aí o seu familiar, seu amigo que é flamenguista, envia aí o link pra ele do nosso canal aqui no YouTube, tá bom? Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, hein? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. E assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo aqui pra vocês, tá bom? Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.